Dentista, seja muito bem-vindo a essa live. Hoje vai ser super especial porque eu tenho uma convidada pra lá de especial, que é a Rita Silva, dentista também como você e é contadora. E hoje nós vamos conversar nessa aula sobre contabilidade para dentista. Então você vai saber absolutamente tudo sobre contabilidade, como é que você pode fazer uma contabilidade cada vez mais eficiente aí na sua clínica odontológica, e fique ligado que vai ser uma aula transformadora para você. Então pega papel e caneta na mão para que você possa anotar todas as dicas, todas as orientações que a Rita vai passar aqui para você. Então deixa eu chamar aqui a Rita para a gente já começar a falar, para que ela comece a dar essa aula maravilhosa. Vamos lá, chamando a minha querida Rita Silva, a maior referência de contabilidade para dentista desse país. E para mim é uma honra e um prazer muito grande. Olá. Rita, seja muito bem-vinda! Tudo bem, João? Boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Estou bem. Época de muito trabalho para mim, João. Eu imagino. Essa época, né? É a época que mais trabalha o contador e a contadora, né? Muito, muito. Uma época de muito trabalho, mas é bom. Quem se organizou o ano todo não dá muito trabalho, não, João. Agora, aquele que não se organizou durante o ano... Pois é, e é justamente isso que a gente vai conversar aqui nessa aula. E eu estava falando antes de você entrar e quero falar na sua presença que você é a maior referência de contabilidade para dentista que tem nesse país. E parabéns pelo seu trabalho, viu, Rita? Obrigada, João. Muito obrigada. Assim, para mim é mais simples, vamos dizer assim, falar de contabilidade para dentista. É óbvio, né? O fato de eu ser dentista ajuda demais, João, com certeza. Ajuda bastante, né? Você tem conhecimento de causa, né? Você sabe onde dói e você tem o outro lado, que é a contabilidade, e sabe como é que pode neutralizar essa dor, né? Exatamente isso. Eu conheço os dois lados da moeda, João. É verdade. Rita, e assim, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente falar aqui para os nossos alunos, para os nossos dentistas, para todos que estão entrando agora na sala para falar sobre contabilidade. Esse assunto que, infelizmente, é negligenciado nas faculdades brasileiras, né? E, assim, tanto eu, que faço parte de gestão, de marketing, que ensino isso para os nossos colegas, como você, que ensina a parte de contabilidade, a gente sabe muito quanto os nossos colegas sofrem com essa falta dessa informação e dessa informação tão importante, né? Porque os colegas saem das universidades treinados tecnicamente, né? Mas, infelizmente, não sabem fazer uma gestão mínima, né? Não sabe quais são as leis trabalhistas, né? Que ele precisa estar submetido, né? Quando ele emprega uma única pessoa no consultório dele. Ele não sabe o que é FGTS, INSS, férias, 13º. Então, é um Deus nos acuda. Eu sinto isso de verdade nos meus alunos, assim, coisa que a gente não acredita. Mas eu acho que já passou da hora de ter uma reforma na graduação de odontologia, né? E na graduação de medicina também, para que as pessoas tenham uma noção básica, né? E ter como parâmetro Rita Silva para falar sobre contabilidade. João, é muito engraçado, porque a desculpa sempre é que a faculdade não me ensinou, né? Essa é uma desculpa constante que a gente ouve. Mas aí eu falo assim, quantos assuntos também não são abordados durante a graduação ou a especialização? Pois é. Não corre atrás, não vai buscar informação, e aí acaba... As especializações, né, Rita? As especializações, né? Sim. Eu sei que não é, pelo menos eu, na minha graduação não foi abordado nenhum assunto de gestão nem de contabilidade, e nem nas minhas especializações de odontologia não abordaram nenhum assunto de gestão e muito menos de contabilidade. Infelizmente, mas eu falo assim, e será que se meu pai não fosse contador,
eu não ia correr atrás? Com certeza ia, porque eu sempre tive uma outra mentalidade, que é o negócio. É porque, obviamente, né, eu ter crescido num ambiente de negócio, isso favoreceu sem dúvida nenhuma, João. Eu sempre tive esse... Não tem que ser só técnica, eu tenho que ser dona do meu negócio. Eu tenho que encarar o consultório, e eu não era pessoa jurídica, eu era pessoa física. Eu tinha que encarar o meu negócio, o meu consultório pequeno, que era uma cadeira só, como meu negócio. Para encarar como negócio, eu tenho que entender obrigatoriamente de gestão, eu tenho que entender obrigatoriamente de contabilidade, eu tenho que entender obrigatoriamente de marketing. Hoje, João, a gente só se conheceu por quê? Porque tem a internet, porque tanto eu quanto você Sim. trabalha utilizando o Instagram a nosso favor. Então, com certeza, o marketing está presente, é necessário, e a técnica a gente não precisa nem falar que é uma obrigação, né? Claro, claro. É como eu sempre falo o seguinte, você tem a obrigação de ser um bom dentista. Se você não for um bom dentista, você tem que procurar algo que você seja bom e que desempenhe, que certamente você vai ter sucesso. Sim. Né? E assim, em cima disso que você está falando, Rita, hoje a gente vive também uma geração diferente, uma geração Nutella, sabe? Uma geração de muito mimimi, das pessoas... Acho que a preocupação de muitos é encontrar quem é o culpado, mas nunca ele. É sempre assim. É verdade. É filho feio não tem pai, né, João? É nesse Verdade. É muito fácil a gente culpar a faculdade, culpar a especialização, mas é o que eu falo. Eu quero resolver, eu sempre digo, quem quer, faz. Quem não quer, desculpa. Então, na verdade, é que nunca se tornou uma prioridade. Aí você acaba vendo o colega do lado que nem tem tanta experiência quanto você, que nem é tão bom de técnica quanto você, crescendo profissionalmente muito mais rápido do que você, porque entendeu que o consultório é o negócio, entendeu que precisa de marketing, de gestão, de contabilidade, óbvio, de saber vender, porque não é vergonha nenhuma o dentista vender. A gente vive de prestação de serviço, da venda da nossa prestação de serviço. Claro, claro. Se não vender, não tem negócio. Se não tiver venda, não tem negócio. Não tem dinheiro. Entra por amor, somente por amor, gente. O retorno financeiro, ele faz parte da sua satisfação profissional. Lógico, tem que amar, tem que adorar, senão realmente não é uma profissão que você vai levando de forma nenhuma. Tem muito envolvimento emocional com o paciente, mas só o amor não acho que vai resolver 100%. Conheço alguns dentistas frustrados porque não têm retorno financeiro e por isso não gostam da profissão. Infelizmente, não é incomum a gente encontrar dentista assim. Pois é que na verdade a revolução começa aqui, né, Rita, na mentalidade, né, no comportamento, na ousadia, na visão empreendedora, né, e empreendedor tem que ter coragem. E a coragem, eu sempre falo que a coragem não é ausência de medo. A coragem é você seguir em frente mesmo com medo, porque o medo ele é inerente ao ser humano. Todos nós temos medo de alguma coisa. Sim. A questão é deixar esse medo te paralisar. Não pode. A gente que empreende tem que aprender a trocar a roda com a bicicleta andando. A gente aprende assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Sempre, não é porque assim, mesmo aquele que já tem, né, a sua empresa 20, 30 anos, ele veio a pandemia, ele teve que trocar a roda com a bicicleta andando, teve que se reinventar. Então não é estabilidade. Já tenho a minha empresa há 30 anos, já posso nadar de braçada. Nem sempre. Cuidado. Cuidado, porque talvez esse passo aí seja um passo que pode te derrubar e para levantar vai levar um tempo. Sim, com certeza. Mas assim, temos que aprender, temos que mudar essa mentalidade dos dentistas. A gente está aqui, eu estou aqui para isso, você lindamente. É isso mesmo. Para isso, para a gente dar uma sacudida nos colegas, João. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, né, que a gente faz hoje aqui na internet, levando conteúdos e informações. E eu quero começar falando sobre a parte da nossa contabilidade propriamente dita, sobre um erro básico, né, que talvez alguns dos colegas que estejam na sala aqui pode se ver diante dessa colocação que eu vou fazer, mas é que muitas pessoas misturam o financeiro do seu consultório com o seu financeiro pessoal. Misturam absolutamente tudo. E isso é o básico do básico do básico, não é isso, Rita? Tem que separar a finança, né? O dinheiro, que dinheiro,
qual é o seu dinheiro do consultório, qual é o seu dinheiro pessoal. Por quê? Mesmo quando você é pessoa física, João, quando você é pessoa física, você não tem que ter uma conta, não tem a obrigação. Não significa que não seja mais fácil para você se organizar, tá? Não tem a obrigação de ter uma conta da sua pessoa física só para o consultório. Não existe essa obrigação, tá? Legalmente não existe isso. Mas quando você tem essa obrigação, você não pode misturar o dinheiro da sua empresa com o da sua pessoa física. Mas o ideal é que você tenha uma conta para o seu consultório, para aquele dentista que não tem essa organização, para saber qual foi o lucro. Não é incomum eu perguntar para o dentista qual é o lucro do seu consultório. Aí fica aquele silêncio, sabe? Não sabe. Não sabe. Às vezes não sabe nem quanto fatura, Rita. Não sabe nem quanto fatura. Nem sabe. Porque assim, vai no dia a dia, sabe? Acorda de segunda a sábado, só trabalha, só acha que atendendo o paciente é que vai ter o retorno financeiro. E não é. Tem que se dedicar ali pelo menos uma horinha e meia do dia para a gestão, para organizar o caixa. Então não pode fazer mistura, senão você não vai saber quanto você ganhou no final do mês. Será que de fato o consultório não dá lucro? Ou você que tem muito gasto pessoal? Exatamente. Né? Tem que saber. E para você saber disso, você precisa ter um mínimo de controle, né? Para você saber. Sim, senão você não consegue diferenciar isso. Será que o problema está no meu consultório ou será que eu de fato gasto mais do que eu ganho? Você tem que saber onde que está o furo para poder corrigir o problema. Ah, não, é o consultório. Então, peraí, será que eu não estou precificando de forma equivocada? O erro não está na minha precificação? Geralmente, não sabe precificar os seus serviços. Isso tem que ser verificado para não ficar naquela insatisfação e aquela reclamação. A odontologia não dá dinheiro. Gente, a odontologia dá dinheiro. Certamente, por experiência própria, não só por experiência própria, mas por lidar com diversos outros empresários, com outras atividades, eu posso garantir que a odontologia ela continua dando dinheiro. Talvez você não vai ganhar igual o avô, que era ortodontista e ganhava em dólar, que podia cobrar o aparelho em dólar, era uma outra realidade, como outra realidade de qualquer mercado de trabalho. E a odontologia, sim, ela dá dinheiro, com certeza, João. É uma das poucas profissões e uma das profissões com altíssima taxa de lucratividade. Né? Então, você imaginar 20%, 30% de lucratividade num consultório, numa clínica com gestão, imagina. São poucos negócios que dão esse nível de lucratividade. Agora precisa ter uma boa gestão. Pouquíssimos. E não precisa demandar tanto funcionário, porque também, às vezes, o negócio tem que dar um retorno, mas com muito funcionário, quanto mais funcionário você tem, a sua responsabilidade é maior, a dor de cabeça é maior, muito maior. Então, tem pessoas que, quando vão abrir um negócio, não querem escolher um negócio que tenha tanto funcionário, porque sabe, quem tem muito funcionário sabe que é complicado. Eu tenho clientes que têm 80 funcionários, não é fácil, João, você lidar com o mercado trabalhista é pesado nesse país, viu? Sim, muito pesado. Rita, e para um dentista que está nos assistindo agora e ele ainda não faz absolutamente nada de contabilidade no consultório dele, por onde ele pode começar para se organizar a nível de contabilidade na clínica dele? Ele pode não ter feito nada, né, João? Só que agora é a hora dele fazer alguma coisa. Nós estamos na época da declaração do imposto de renda da entrega. Ela começou no dia 7 de março e o prazo vai até dia 29 de abril. Então, até dia 29 de abril não tem mais como você fugir do leão. Você vai ter que entregar a sua declaração anual de imposto de renda? Sim. Não tem jeito. Como eu comecei a conversa, a gente tem que pensar na declaração o ano inteiro. O dentista, o profissional liberal, ele tem que pensar em declaração do imposto de renda durante todo o ano e não só ao enviar a declaração de imposto de renda. Por quê? Porque o dentista, ele tem as deduções do consultório. O dentista, ele não paga o imposto quando é pessoa física, ele não paga o imposto diretamente sobre a receita. Ele paga o imposto sobre o resultado da receita menos as despesas dedutíveis do consultório. Então, essas despesas dedutíveis do consultório, elas precisam estar escrituradas, elas precisam estar escritas em um livro, e esse livro é chamado de livro caixa. Então, esse livro, ele tem que ser mensal. O pagamento do imposto de renda, João, ele tem que ser mensal, que é o carnê-leão. Então, como eu vou começar agora? 2021, Rita, já foi, vou
continuar fazendo errado, que é pagando o meu imposto de renda anual, é errado. Tem que pagar o imposto de renda mensal, tem que pagar o carnê-leão mensalmente. Você tem que começar fazendo o seu livro caixa, colocando tudo que é entrada e tudo que é saída de dinheiro do seu consultório. Nós estamos ainda no mês de março. O carnê-leão da competência fevereiro, ele ainda não venceu. Ele vai vencer no último dia útil de março. Então, ainda dá tempo de você corrigir o ano de 2022. Fazer o livro caixa de janeiro, fazer o livro caixa de fevereiro e vai pagar, sim, o de fevereiro agora, no último dia útil de março. Então, a minha primeira orientação é: faça o seu livro caixa, escriture e coloque tudo que entra e tudo que sai do dinheiro do seu consultório. E se essa diferença for acima de R$ 1.903,98, ou seja, receita menos as despesas dedutíveis do consultório, o resultado for acima de R$ 1.903,98, você tem que pagar o carnê-leão. Notem que eu não falei receita acima de 1.903. Eu falei base de cálculo, eu falei resultado. Se o resultado da sua receita menos as despesas dedutíveis for maior do que R$ 1.903,98, você tem que pagar o carnê-leão. Você tem que pagar o imposto de renda antecipado, que é o chamado carnê-leão. O carnê-leão é quando você, pessoa física, recebe de paciente particular, tem que pagar esse imposto de renda antecipado. Você não paga carnê-leão quando você é pessoa jurídica, você não paga carnê-leão sobre a receita do convênio. Mas o carnê-leão, ele é sim o imposto de renda quando você é pessoa física e recebe de outra pessoa física. Então, para começar a organizar, João, tem que fazer o seu livro caixa. Todo mês, bonitinho, certinho. Que aí quando chegar essa época da declaração de imposto de renda, vou dizer para você que está 80% já andado da sua declaração de imposto de renda, que é a sua maior, que dá mais trabalho na declaração de imposto de renda de um profissional liberal que utiliza o livro caixa, João, é o próprio livro caixa. E fazendo isso de uma forma organizada, como você está relatando aqui, Rita, isso dá um sossego, né? Porque não tem nada mais desagradável do que você ser autuado, você cair na malha fina e ser autuado a pagar multas altíssimas, né? E são multas que não tem para onde você correr, tem que pagar, acabou. Simples assim. Não tem. A única solução é dividir em 5 anos. Só lhe resta, eu sempre brinco, João, só lhe resta tomar um remédio para dor de cabeça, um café quente, chorar e ver um carro indo embora para a Receita Federal. Aquele carro que você ia lá com o carro velho, porque a diferença você pagou para a Receita Federal, infelizmente. João, infelizmente, muitos só acreditam quando a mão pesada do destino ou as garras do leão encostam no seu ombro e falam: agora é a sua vez. Chega de contar com a sorte, porque você cometeu muitos erros e agora eu cheguei aqui para fiscalizar. Infelizmente, João. É brincar de roleta russa, né? Rita, quais são os gastos dedutíveis do carnê-leão? O que se pode deduzir no carnê-leão mensalmente? O carnê-leão, existem 4 deduções do carnê-leão. Primeira dedução é os dependentes. Todo mês você pode deduzir a quantidade de dependentes para pagar menos imposto de renda. Nesse ano de 2022, o valor por dependente, R$ 189,59. Então, a cada dependente você deduz no mês R$ 189,59. Você não precisa no carnê-leão dizer quem é o CPF, qual é o CPF, nem se é seu filho, se é seu esposo, se é sua esposa, nada. Você só vai colocar a quantidade e já vai deduzir essa quantidade. Segunda dedução é o pagamento de pensão alimentícia. Quem paga a pensão alimentícia pode deduzir mensalmente esse valor do carnê-leão. Só que essa pensão alimentícia é só se for um acordo judicial. Acordo verbal entre as partes não pode ser deduzido do imposto de renda. A terceira dedução é o pagamento do INSS, é outra contribuição muito negligenciada pelos dentistas, que é o pagamento da Previdência Social. Sim, mensalmente você já pode ir deduzindo esse valor pago de INSS para pagar menos imposto de renda, para pagar menos carnê-leão. A quarta dedução é o que a gente estava falando, é o livro caixa. É a dedução que é mais queridinha de todos os profissionais da área de saúde, porque lá você pode colocar todas as despesas do consultório necessárias para a sua receita
para poder deduzir. Vamos lá, o exemplo de algumas, tá, João? Aluguel, condomínio, funcionário, desencargos trabalhistas relacionados ao funcionário, o CRO, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, laboratório de prótese dental, material de limpeza, descartáveis. São algumas despesas dedutíveis do livro caixa, que você já pode ir deduzindo mensalmente para pagar menos imposto. Tem que ter cuidado, que faz diferença o que é despesa dedutível do livro caixa e o que é despesa dedutível da declaração anual de imposto de renda. Por exemplo, plano de saúde, você pode deduzir, pago o meu plano de saúde, eu posso deduzir mensalmente para pagar menos imposto de renda? Não. O plano de saúde ele é dedutível da declaração anual de imposto de renda e não do livro caixa. Tem que saber direitinho onde você vai lançar as deduções para não lançar errado. E se lançar errado, obviamente, pode ser punido por conta disso. Entendi. E como você falou aí, a dedução do INSS, né? Só abrindo um parêntese aqui, de que o INSS ele é uma obrigatoriedade para todos nós dentistas, né? Explica um pouquinho sobre essa obrigatoriedade. Por que é obrigado o dentista a pagar o INSS, Rita? Por favor. Eu sempre brinco que as minhas respostas são muito objetivas, sabe, João? Por que eu tenho que pagar o carnê-leão? Porque a lei manda. Por que eu tenho que pagar o INSS? Manda. Não é, mas é uma verdade, né? A lei obriga. Simples assim. A regra é essa. Por que a gente tem que pagar o IPTU? Porque a lei manda. Por que a gente tem que pagar o IPVA? A lei manda. Senão ninguém pagava nenhum imposto. Você não acha, João? Verdade, claro. Eu estou brincando, mas é uma brincadeira, mas com fundo de verdade. Por que você tem que pagar o INSS mesmo, tá? Mesmo, se você, não vou me aposentar. A aposentadoria, não conto com a aposentadoria. A Previdência Social está uma bagunça. Cada vez a gente se aposenta mais tarde, é a verdade. Cada vez a gente se aposenta com um valor menor, também é verdade. Mas nada disso é justificativa para você não pagar o INSS. Na nossa legislação, ela diz que todos que exercem atividade remunerada tem que pagar o INSS. Então, todos nós que trabalhamos somos obrigados a contribuir para a Previdência Social. Lógico que tem alguns trabalhos que têm regime próprio. Às vezes, o funcionário público não tem o seu consultório. O militar só é militar, mas ele contribui para uma Previdência, só que não é o INSS, tá? Mas se você trabalha no seu consultório por conta própria, você tem a obrigação de pagar o INSS, porque sim, você é considerado um contribuinte obrigatório perante a Previdência Social. Não existe aquela desculpa, eu não vou me aposentar e eu não quero pagar. Infelizmente, independente se você vai se aposentar ou não, a obrigação ela não deixa de existir. Mesmo se você é militar e se você trabalha no seu consultório, você tem que pagar o INSS. Mesmo se você é funcionário público, regime próprio, trabalha no seu consultório por conta própria, você tem que pagar o INSS. Você é aposentado, se você continua exercendo a sua atividade no consultório, você tem que pagar o INSS. Se você contribui para regime próprio, para regime de previdência privada, se você tem a sua previdência privada, você tem que pagar o INSS, porque previdência privada ela é complementar, previdência social ela é obrigatória. Ou seja, você sempre tem que pagar o INSS, a exceção se, por exemplo, eu trabalho dando aula em uma faculdade. Nessa faculdade, eu já recolho sobre o teto do INSS. Eu tenho que pagar INSS no meu consultório? Não, porque por alguma fonte pagadora, que é o mesmo regime, que é o INSS, eu já recolho sobre o teto. O teto, nesse ano de 2022, nós estamos falando de R$ 7.087,22, tá? Então, tem que pagar INSS, gente. No ano de 2017, a Receita Federal fiscalizou aqueles contribuintes que não pagavam o INSS. Pasme, João, o valor arrecadatório sem multa e juros chegou a mais de 841 milhões de reais. Certamente, a Receita Federal vai voltar com uma fiscalização em relação ao INSS, porque no ano passado e o ano retrasado tivemos muitos auxílio-doença por conta do coronavírus. Esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos? Esse dinheiro vai voltar. Como? Em arrecadação, em fiscalização. Perfeito, perfeito. Rita, qual é o grande risco, se há o risco, de você, do dentista, deixar
a contabilidade da clínica dele, ou a sua contabilidade pessoal, 100% na mão de um contador, que geralmente o contador ele não tem só dentista na carteira dele, tem outras profissões das mais variadas. E qual é o risco do dentista deixar isso tudo nas mãos de um contador ou de uma contadora? Eu fiz até uma postagem, não sei se você viu essa semana, ontem, domingo ou sábado, não me recordo, tá, João? Mas eu fiz uma postagem sobre isso. Assim, tem vários contadores que me seguem, e assim, eu também tenho oportunidade para poder esclarecer isso, tá? Eu sempre brinco que, assim, ó, o CPF que vai na declaração de imposto de renda que o contador está fazendo é seu. Sim. É o seu CPF que está indo na declaração de imposto de renda. Quem vai cair na malha fina é o contador ou você? Você. Se vier uma multa, quem vai pagar? Você. Então, sim, você tem que saber. Ah, aí veio um seguidor questionando, mas o contador ele não é responsável? Claro, ele tem a responsabilidade. Aí ele questionou, nós no consultório temos a nossa responsabilidade perante o paciente. Por que o contador não tem com o cliente? Também tem. A mesma responsabilidade. Só que, no caso do contador, existe uma pequena, enorme diferença. Existem terceiros aí entre a relação do cliente e a relação do contador. Quem são esses terceiros? Receita Federal, Prefeitura, Vigilância Sanitária. Para esses órgãos públicos, o CPF que vai não é o do contador, é o seu. Então, eu sou fiscal da Receita Federal. Eu vou fiscalizar quem? O contador ou você? A declaração que está entregue lá é com o seu CPF. Eu vou enviar uma multa para você, o seu CPF. Se você vai resolver o seu problema com o seu contador, eu, Receita Federal, não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Aqui, o documento que aparece para mim é você com o seu CPF. Então, você tem que ter conhecimento. Sempre. João, sempre. A ignorância, ela não é uma benção. Sabe aquela história assim, onde o dentista juntar toda a papelada e envia para o escritório de contabilidade e fala assim, ó, toma que o filho é seu? Não é. Não é assim. O filho é do dentista. O filho é do profissional. Então, você tem a obrigação de saber sobre assuntos de contabilidade? Você tem a obrigação de saber sobre contabilidade, porque você é o dono do negócio. Pergunta se o Zezinho da padaria, ele não sabe tudo o que acontece no negócio dele, mesmo que ele anote ali, ó, no papel de pó, mas ele sabe. Porque ele sabe o quê? Ele sabe ser o dono do negócio. Então, você, dentista, tem que ser o dono do seu negócio. Você tem que ter o conhecimento para poder questionar o contador, dialogar com o seu contador. Por que eu sou pessoa física? Por que eu não sou pessoa jurídica? Por que eu estou pagando essa guia? Se você não tem conhecimento, simplesmente você vai pegar e vai pagar. Eu sempre brinco, João, que vamos imaginar, tá? Se eu estou lá num avião e vou me jogar de paraquedas. Eu sei dobrar o paraquedas, mas foi um colega que dobrou. Eu vou conferir, no mínimo, João, 1 milhão de vezes para ver se o colega dobrou aquele paraquedas. Eu estou me jogando. É a minha vida. Igualmente. Claro. Se você tem conhecimento e o contador fez a sua declaração, está fazendo a sua contabilidade, você vai dar uma olhada para saber se ele fez direito, porque você está se jogando com a boca do leão. É o leão que está lá embaixo. Claro. E eu faço uma analogia também, Rita, como você, dentista, uma analogia no dia a dia dos colegas que estão nos assistindo aqui, é você no dia a dia e a sua ASB. Quando ela está te auxiliando, você está sabendo o que ela está fazendo e se está fazendo da forma correta. Por quê? Porque você tem conhecimento daquilo. Sim, exatamente. Tem que ter o conhecimento, João. Não tem essa opção. Ah, mas é difícil. Ah, mas eu não estudei para isso. Ah, mas você tem o seu negócio. Muitos até brigam quando eu falo isso. Se você não quer essa responsabilidade, né, não quer ter o negócio, vai ser funcionário público. É essa aí. Não tenho nada contra, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. É a opção de vida de cada um. Não tenho nada contra funcionário público. É o perfil. É o perfil. Cada um tem o seu perfil. E se você não quer ter um negócio, você tem que escolher um outro caminho. Escolher um consultório, ajoelhou, vai ter que rezar, tem que aprender sobre gestão de consultório. Tem que rezar direitinho, viu? Assim, não pode errar a oração, não. Eu quero aproveitar
e pedir para você que está aqui na sala, mande a sua dúvida, digita aí a sua dúvida, que a Rita vai responder todas as dúvidas aqui de contabilidade e a gente vai incrementar ainda mais esse bate-papo. Rita, eu estou aqui com a colocação do Andrés, que ele fala o seguinte, 189, nossa, que tento, é quase isso que gasto com o filho por mês, em relação àquela dedução que você falou anteriormente, né? E é isso mesmo, tem que fazer isso todo mês. Essa é a dedução mensal, tá? Na declaração de imposto de renda existem outras deduções. O valor é maior, é 2.500, 2.700 alguma coisa, agora o valor certinho eu não sei. Os gastos com instrução, tem os gastos com plano de saúde. É que na hora, no momento do Carnê-Leão, é R$ 189,59. Não é maior do que isso? Não, não é maior do que isso. Mas só no Carnê-Leão. Na declaração anual de imposto de renda, não. Aí o valor é outro, o valor é maior. Aí você pode deduzir outras, né? Outras informações em relação aos seus dependentes, mas que no Carnê-Leão, por exemplo, como eu disse, você não pode deduzir, não é possível deduzir plano de saúde, tá? Mas na declaração de imposto de renda, o valor sim é maior. Você vai ver que não vai ser só R$ 189,59. Aqui, ó, 2.000. Fui olhar ali porque eu estava fazendo um post sobre isso. R$ 2.275,08 é a dedução por dependente na declaração de imposto de renda, viu, André? R$ 189,59 é só no Carnê-Leão, mensalmente. Mas na declaração anual, esse valor, ele aumenta. Porque tem escolas, né, plano de saúde, uma série de outras informações que podem ser deduzidas, né? Sim, sim. Mas para gastos com instrução, existe um limite. Você pode gastar R$ 100.000 com o seu filho de escola, mas você tem um limite de R$ 3.561,50 com dedução. João, infelizmente tem limite. O que não tem limite é para dedução na declaração de imposto de renda, para dedução com despesas médicas. Deduções de despesas médicas que não tem esse limite, né? Não tem limite. Não tem limite, mas com instrução tem limite. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Que bacana, tá chovendo de perguntas aqui, Rita. Prepare-se aí que a gente você vai ajudar muita gente aí. É todo mundo, mas eu já vi meus alunos passando por aqui, já quero mandar um beijo para todos os meus alunos que aqui estão. Um beijo, galera. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Rita, aqui a Sabrina pergunta o seguinte, tem algum valor mínimo para ser obrigado a fazer o Carnê-Leão? Se você faturou perdão, sua base de cálculo, não da sua receita, essa é a sua base de cálculo, receita menos despesas, ela é acima de R$ 1.903,98, sim. Base de cálculo, tá? Não receita. Não é receita. É base de cálculo. Receita menos despesas. Tem que pagar o Carnê-Leão todo mês. Então, esse é o limite, né? É o ponto de partida, né? Sim. E a tabelinha de imposto de renda, João. Na tabela do imposto de renda fornecida pela própria Receita Federal, até esse valor, até R$ 1.903,98, você se encontra na faixa de isenção do imposto de renda mensal. É por isso que é esse valor. Porque é de acordo com o imposto de renda. Muito bom. Rita, a Carla pergunta aqui, a doutora Carla Mendes pergunta o seguinte, como faz com nota de mercado de produto de limpeza? Eu acredito que ela esteja falando sobre a questão de dedução. Como é que faz isso? Cara, se no seu município, aquele cupomzinho fiscal, ele já tem QR Code lá no finalzinho, você pode sim deduzir essa nota fiscal do seu livro caixa. Lógico que tem que estar no seu CPF. Esse cupom fiscal, ele tem que estar identificado com o seu CPF. Esqueceu de colocar a identificação do CPF, não pode deduzir. Se no seu município não tem ainda, mas a maioria dos municípios já estão emitindo essa nota fiscal com QR Code. Significa que a nota é eletrônica, tá? Então, se no seu município ainda não tem, você tem que solicitar lá no balcão, lá no mercado, para fazer uma outra nota grande. Então, nota de cupom que tem QR Code pode deduzir, desde que tenha o seu CPF no cupom fiscal. Perfeito. Então é importante o registro do CPF, né? No cupom. Senão, não pode deduzir. Imagina, como é que o fiscal vai saber se aquele cupom é seu ou do... Não tem como. Verdade.
Verdade. Nós temos a honra de ter aqui na sala, a doutora Rita, o doutor Flávio Alves Ribeiro, uma das assumidades, o cara que tem a maior referência sobre precificação nesse país para consultório e clínica odontológica. É dentista também e um craque. Obrigado, Flávio, pela sua presença. Um queridão. Tá falando aqui, dupla poderosa. É um trio, irmão. Você tá aqui junto. Flávio é muito querido. Tem uma outra aqui, deixa eu pegar aqui. A doutora Domenica registra aqui o seguinte: são muitos impostos que nós brasileiros pagamos, realmente. Mas é a regra do jogo, infelizmente, né, Rita? Eu falo que não pagar não vai fazer, não vai resolver o seu problema. Só vai aumentar o problema se você for fiscalizado e você for multado pela Receita Federal. Essa multa, João, ela pode chegar a 225% a mais do valor do seu imposto. Então, não é não pagar como forma de, né, como forma de revolta, de tentar protestar dessa maneira. Infelizmente, não vai resolver. Não é a solução. E sai caro, hein? Sai caro essa rebeldia. Né? Muito mesmo, João. E aí só sabe disso, infelizmente, quem já passou por uma fiscalização, quem já foi intimado pela Receita Federal e viu a sua dívida, assim, triplicar, quintuplicar, João, do valor principal, porque a Receita Federal, de fato, a multa e os juros, ela não brinca em serviço. Basta você cair uma vez na malha fina que, como eu brinquei, né, você vai ver o seu carro indo embora para a Receita Federal. Caramba. Aí dói, hein? Aí dói. O teu esforço, o teu trabalho todo de anos indo embora. Vai embora. Você só vai, eu falo, senta, chora, toma um remédio para dor de cabeça, um café quente e não tem mais o que fazer. Quando esse momento chega, infelizmente, não tem o que fazer. Então tem que ficar. É melhor fazer tudo como tem que ser. Sim, sem sombra. Aqui, a doutora Juliana fala o seguinte: hoje em dia ficou mais fácil, agora é só digitalizar e mandar para vocês, Rita. E dá uma risada. Quando eu demorei para juntar a papelada e entregar para o contador. Mas, João, eu falo sempre assim, olha, o contador, você pode deduzir do seu consultório no livro caixa aquilo que é necessário para a sua receita. Existe alguém melhor do que você para poder dizer para o contador o que é necessário para a sua receita? Explicar para ele, olha, isso eu utilizo nesse determinado procedimento, isso eu utilizo para aquilo, né? Eu sempre venho me perguntando, o Invisalign é uma despesa dedutível do livro caixa? Eu perguntei ao meu contador e disse que não. Será que ele sabe para que é utilizado o Invisalign? Será que você explicou para ele ou você só perguntou o que é o Invisalign? E você falou o valor. Ele associou um nome que ele não conhece com um valor alto, deve ser algum equipamento, algum material, não pode deduzir. Ele não sabe o que é. Então você tem que ajudá-lo sim. Mas eu pago ele para isso. Não é. Esse raciocínio está equivocado. Você tem que ajudar ao entendimento do que você utiliza para saber. Aí juntos você chega à conclusão. É dedutível. Sim, o Invisalign eu consigo atender o meu paciente? Não. Logo, o Invisalign ele é uma despesa dedutível do livro caixa? Sim. Mas tem que chegar junto do contador e explicar, porque senão ele não vai saber para que é utilizado aquilo e vai falar, não é dedutível, valor muito alto, não deduz. Você precisa ajudar. Como eu falei, né? O contador ele tem uma gama de clientes dos mais variados tipos de negócios. Né, de mais variadas profissões. Então, você tem que ajudar alguma particularidade que cabe a você. Então, ajuda para tratar essas informações. Né? Rita, tem uma aluna minha aqui na sala, que é da Seifer Rosa Odontologia, e ela fala o seguinte: e agora essa certidão do meio ambiente? Ela falou para mim que foi solicitado através do IBAMA uma certidão lá no estado dela, do Piauí. Como é que é isso, Rita? Fala aí um pouquinho. Porque alguns produtos que lavam, material que lava, pode contaminar a água e contaminar o meio ambiente. Olha, isso não é comum de acontecer, tá? Não é comum. Vou falar que ela não deu uma sorte. Não é comum de acontecer. Aí ela vai ter que provar que, de fato, né, se tem ou se não tem algo que ela lave lá do material que é utilizado que contamine o meio ambiente. É difícil. Mas isso não é comum de acontecer. Não é em qualquer estado que isso aconteça, não. Mas tem sim que pagar essa taxa do IBAMA. E vou te falar, não é barato, não. Não é barato, não. É uma taxa alta. Mas se ela não conseguir comprovar,
Não tem jeito. Se foi lá, se o fiscal bateu lá e viu que algum produto que ela utiliza, que algum material que ela utiliza está contaminando o meio ambiente, muito difícil, João, conseguir comprovar que não. Muito difícil. Porque, sei lá, se a gente utiliza, nem pode ter conhecimento. Fala assim, nossa, mas como é que isso daqui vai contaminar lá os rios, o mar? Pode. Pode acontecer. Caramba. Surreal. Né? Rita, e quem é que faz esse relatório nessa situação aí do IBAMA? Quem faz? O engenheiro. Tem que ser um engenheiro. Senão, não consegue saber isso, não. Não consegue. Porque tem que ser alguém especializado, obviamente, no assunto. Senão, não consegue. Não tem como, igual. Não pode ser ela falando qual é o conhecimento que ela tem para dizer que aquele produto químico e tal não vai dar problema no meio ambiente. Impossível. Impossível. Ela não tem uma base legal para isso, entendeu? Que aquela quantidade que é utilizada em determinado produto não é suficiente para causar um dano. Ou às vezes, dependendo do produto que seja, cara, será que ele é tão necessário assim? Tiro ele. Entendeu? Claro. Será que ela usa? Ela só chegou lá naquele momento, ela tinha alguma coisa que ela nem utilizava. Assim, estou falando, João, sem saber o que foi que o fiscal escreveu lá, qual era o motivo, tá? Qual é o motivo? Não sei qual foi. Exatamente, estou colocando como hipótese que é algum produto que é utilizado lá na prestação de serviço dela. Mas aí é buscar resolver e pular essa etapa, né? E encarar esse desafio, não tem jeito. Não tem jeito. Bom, não tem jeito. A Márcia aqui pergunta o seguinte: meu contador ia fazer a declaração simples hoje de isento, mas não ia colocar o plano de saúde nem a escola da minha filha. Tá certo ele? É assim, olha, existem 2 modelos de declaração anual de imposto de renda, a simplificada e a completa. Na simplificada, você não deduz nada, nem a despesa do livro caixa, nem a despesa do INSS, nem a despesa com a instrução da sua filha, nem a despesa do plano de saúde, não dá direito a você deduzir absolutamente nada, porque é o modelo simplificado. No modelo completo, sim, aí é que permite a dedução. Na própria declaração de imposto de renda, quando você preenche, a própria declaração, ela compara o modelo simplificado com o modelo completo e vê qual é o modelo que você paga menos imposto. Então, pode ser que na hora que lançou lá a receita dela e as despesas dela não foram suficientes para ela ir para o modelo completo. Porque no modelo simplificado, por si só, já tem 20% de dedução. Então, provavelmente, as despesas dela não foram suficientes, não foram maiores do que esses 20% do modelo simplificado, que já tem essa dedução, tá, João? Então, aí, de fato, o modelo simplificado não tem dedução e não é que esteja errado, não. É que não tem mesmo. Por isso que é o modelo simplificado. Então, é importante só buscar esclarecer, buscar essa informação junto com o seu contador, até para você entender, né? Para você entender e não engolir goela abaixo sem saber, sem entender o que está acontecendo. Né, Rita? Tem que saber para poder, não, agora eu entendi, agora eu sei, né, que você deu de lançar. Não é porque na outra opção, no modelo simplificado, pagou-se menos imposto. Opa, então vamos no simplificado, tá? Mas assim, tem que saber, senão ela vai achar estranho. Poxa, todo mundo quer um monte de despesa para deduzir, eu que tenho não vou poder deduzir, por quê? Não é verdade. Verdade. Rita, o Valmir aqui pergunta o seguinte: o INSS retido pelos convênios abatem do valor que eu devo pagar por mês? Abate. Você tem que chegar até o limite de R$ 7.087,22, que é o teto desse ano de 2022. Se, por exemplo, nos convênios, você atende 1, 2, 3 convênios, somando esses 3 convênios, o valor da sua prestação de serviço é R$ 7.087,22, você não tem que pagar mais nada de INSS. É o máximo, gente. Não interessa por qual fonte pagadora seja. Pode ser um convênio, pode ser uma faculdade que você dê aula. Às vezes a maioria das prefeituras é INSS, não é regime próprio. Então você tem que saber isso tudo para não pagar também mais INSS. Eu não quero que ninguém pague mais. Por que pagar mais do INSS não vai resolver? Não vai resolver, porque se você for dar entrada em qualquer benefício, um auxílio-doença, uma aposentadoria, você não vai receber o teto, salvo raríssimas exceções, que aí são casos de doenças, é um pouquinho diferente. Mas em situação normal, você não recebe mais do que o teto. Ou seja, não adianta contribuir com valor acima do teto também.
Então também tem que controlar isso para não jogar dinheiro no lixo. Ok. A Elizabeth pergunta aqui o seguinte: como declarar aos profissionais que prestam serviço administrativo, vínculo? Elas têm carteira assinada ou não têm? Se elas não têm carteira assinada, elas têm ou não têm? Ela chegou a falar aí ou não, João? Ela falou que tem vínculo, sim. Ela falou que tem vínculo. É só Tem vínculo. É só você colocar. Se ela tem vínculo empregatício, você é pessoa física. Lembrando, se você é pessoa física, você vai deduzir o valor pago a funcionário do seu livro caixa e os encargos trabalhistas também. Se você é pessoa jurídica, não é permitido deduzir. Na pessoa jurídica dos dois regimes tributários mais comuns no Brasil, que é o Simples Nacional e o lucro presumido, você não pode deduzir nenhuma despesa. Nada, nem aluguel, nem condomínio, nem funcionário, nada. Nenhuma despesa é permitido deduzir do Simples Nacional e do lucro presumido. Na pessoa física pode deduzir. E é justamente essa pergunta que a Érica faz aqui. Dentista que atualmente faz carnê-leão, porém quer ser pessoa jurídica. Qual regime é o melhor? Simples Nacional ou presumido? Geralmente, para você iniciar, né? Estou iniciando minha vida como empresa. Inicia como Simples Nacional. Simples Nacional, porque é um regime mais simplificado de você pagar os seus impostos. Então, começa no Simples Nacional. Nem sempre você vai ficar a vida toda no Simples Nacional e vai precisar dar o outro prazo, que é para o lucro presumido. Por que eu falo para iniciar no Simples Nacional? A forma de você pagar o imposto é unificada, é uma única guia. No lucro presumido não é dessa maneira. No lucro presumido, você é mais fiscalizado do que no Simples Nacional. Então, vamos começar no Simples, porque nem sempre o dentista começa com uma empresa de forma totalmente organizada, ainda faz bagunça, como a gente falou, com a receita, e na pessoa física, na pessoa jurídica, mistura a receita. Então, você começa da forma mais simplificada e depois, sim, pode ser que você tenha que migrar. Não necessariamente, mas pode ser que você tenha que migrar para o lucro presumido. Mas, inicialmente, Simples Nacional. A Sabrina é uma verdadeira aula, um show que está acontecendo aqui. Eita, Rita, parabéns. Obrigada. Rita, a Sabrina pergunta aqui, na verdade, ela faz uma pergunta que você falou alguns minutos atrás. Tem algum valor mínimo para ser obrigado a fazer o carnê-leão? É aquela questão da dedução, né? Do faturamento menos os deduzíveis, chegar ao teto de 1.900 e alguns reais, né? Centavos. Passou esse valor, mensalmente você tem que pagar. Mas, lembrando, gente, que carnê-leão é só da receita do paciente particular. Vamos dar um exemplo. João, eu só atendi convênio nesse mês. Atendi 10 mil reais de convênio. Eu tenho que pagar carnê-leão? Não. Porque o carnê-leão, ele só incide sobre receita de paciente particular. Porque o próprio convênio, ele faz a retenção do imposto de renda. Então, você não tem que pagar mais imposto de renda sobre aquela receita, tá? Então, carnê-leão é quando você é pessoa física e recebe de paciente particular. Aí você chegou, receita menos despesas, chegou nesse valor acima de R$ 1.903,98, tem que pagar carnê-leão. Beleza. Rita, a doutora Rosângela Bione pergunta o seguinte: Rita, no caso de dependente, porque eu e meu marido dividimos despesas, como colocar no carnê-leão? Certamente, acho que dos dependentes. Do dependente. O dependente, ele só pode ser dependente de uma declaração. Aí vocês vão ter que escolher de qual declaração vocês vão colocar. Ah, mas sou eu que pago a escola e meu marido que paga o plano de saúde. Não interessa, porque para a Receita Federal vocês são a mesma entidade familiar. O conceito de entidade familiar é justamente isso. Mãe, pai, os filhos, não tem problema. Ela não vai, porque é a mãe que paga, a escola não vai poder deduzir se a criança está na declaração de imposto de renda do pai. Nenhum problema, porque é a mesma entidade familiar. Agora, não pode colocar o mesmo CPF de dependente em duas declarações. Vocês vão ter que escolher. Geralmente, o dependente fica com a declaração de imposto de renda que tem maior receita, obviamente. E aí, mas é a mãe que paga a escola. O pai vai poder lançar esse pagamento da escola na declaração de imposto de renda dele? Sim, porque o dependente está na declaração de imposto de renda dele. Então, aquela despesa não é do pai, é do dependente. Mas foi a mãe que pagou. Nenhum problema. Não interessa. Vai poder deduzir também, mesmo o pai não pagando. Tá, João? Mas não pode, mesmo o CPF em duas declarações?
Não pode. A única exceção para isso é quando pais que acabaram de se separar e inicialmente ele era dependente do pai, se separou, o pai não é mais, né? Já passou a ser dependente da mãe, aí sim pode o mesmo CPF em 2 declarações, mas é a exceção. Só naquele ano da pensão que iniciou a pensão alimentícia, tá? É a exceção à regra, João. Mas normalmente não. Um dependente daquela declaração, não pode ser do pai e da mãe, independente de quem está pagando a despesa do dependente. E aí, como você colocou, né? Escolher qual é a declaração que tem a maior despesa para ter uma dedução óbvia, né? Tem que ser assim. Tem que verificar em qual declaração que você vai colocar, e aí escolhe e fica com aquele. Não pode rasgar o dependente no meio. Rita, o Andrés, ele registra aqui um protesto dele, e eu concordo também, que ele fala o seguinte: a Receita Federal não entra na lei sobre juros abusivos? Eles cobram o que querem? O valor da multa é muito engraçado, o que diz na legislação, sabe? Ela coloca no mínimo X e o máximo. O máximo é muito grande, é um valor absurdo, que assim também nunca vi acontecer. Então vai de um mínimo pequeno ao máximo absurdo. Está na legislação. Lembra que eu falei, João? Quem tá lei. Cumpra-se. Cumpra-se. E aí o fiscal tem esse lastro para ele dizer o quanto grave foi a sua fraude, a sua sonegação. Existe um lastro enorme para os fiscais, enorme. E eles podem fazer isso? Podem. Onde é escrito isso? Na legislação. Na legislação. Não está dizendo assim, olha, você que omitiu receita vai pagar até R$1.000. Quem dera, né? Senão ninguém pagava imposto. O valor é enorme, sabe? É enorme. E ele pode enquadrar você como omissão de receita, como fraude. Ele pode não só encarar aquilo como sonegação, ele pode encarar como fraude, que você teve a intenção de fazer. Aí a sua multa só vai aumentando, gente. Quando você recebe uma multa da Receita Federal, sei lá quantos artigos, João, eles colocam para justificar o tamanho da sua multa. Mas um monte, assim, eles colocam 15 artigos da legislação. Vai somando. Vai somando. Rita, e essas multas são tão exorbitantes que pode provocar o fechamento da sua clínica, do seu consultório odontológico. Pode. Se for pessoa jurídica, então, João, certamente, quando você abre uma empresa, a brincadeira é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Já vi casos sim de que com sonegação, quando chegou a conta para pagar, baixou as portas. Fecha porque não tem, é impagável. Rita, a Marileide, ela pergunta o seguinte: é verdade que os pagamentos via Pix não precisa declarar? Quem disse isso, pelo amor de Deus? Mas imagina, né, João? Agora não, só aceito Pix, não quero mais receber de nenhuma outra forma. Muito pelo contrário. Vamos lá, deixa eu contar um pouquinho a história de como a Receita Federal sabe que vocês omitem receita, né? A Receita Federal, ela tem acesso à sua movimentação bancária. O próprio banco, ele é obrigado a informar a sua movimentação quando você é pessoa física, acima de R$2.000, quando você é pessoa jurídica, acima de R$6.000. Então, se você tem uma movimentação no mês, se você é pessoa física, acima de R$2.000, o banco informa para a Receita Federal, mensalmente. Então, a Receita Federal sabe tudo que entra e tudo que sai na sua conta? Sabe. Tudo. Tudo. Ela sabe exatamente qual é o valor de cada Pix que é lançado na sua conta. E ela pode chegar a omissão de receita por isso? Pode. E isso já chegou, essa briga já chegou no Supremo Tribunal? Já. E sabe o que o Supremo disse, João? Sim, a Receita Federal pode dizer sim, que ali teve omissão de receita quando você é fiscalizado e não conseguiu justificar a origem daquele dinheiro. Então, você, contribuinte, você tem que saber explicar para o fiscal: esse dinheiro veio de onde? É do seu pai, é da sua mãe que depositou para você, ou uma receita de paciente? Se você não conseguir justificar, sim, pode incidir imposto de renda sobre esses PIX na sua conta. Você é que tem que ter a obrigação de explicar, mas só quando você é intimado, tá, gente? Isso daí não é uma fiscalização normal, corriqueira, não é não, tá? Você tem que ser intimado para isso, para justificar aqueles valores depositados na sua conta. Então, o PIX, gente, ele é mais um dedo duro da Receita Federal. Nós temos o cartão de crédito, de débito, o boleto, o TED, o DOC e o PIX. O PIX é mais um
que vem com força total para acabar com o dinheiro do mercado. O dinheiro vai sumir, o dinheiro em espécie, né? Ele vai sumir. Então, quem falou isso para você não é seu amigo. Pegadinha da braba, viu? Exatamente, da perigosa, gente. O Pix, sim, ele pode ser identificado pela Receita Federal e você tem que, sim, pagar imposto sobre todo esse Pix que está caindo da sua conta. Esquece isso que informaram para você. Está equivocado. Massa, deixa eu pegar uma outra aqui, bem bacana. A Márcia faz uma colocação aqui, o seguinte: Rita, trabalha em um hospital onde eles atrasam muito o pagamento e exigem que todos os funcionários sejam empresas. Médico, dentista, nutricionista. Isso está dentro da legalidade, Rita? Não, porque assim, olha, tem um acordo, se não tem, você deveria ter um acordo, não, perdão, um contrato de prestação de serviço, porque ela é empresa, não posso pensar em salário, tá, João? Se eles são empresa, nós estamos falando de um contrato de prestação de serviço. Nesse contrato de prestação de serviço, existe lá a data, limite para pagar. Ah, é até o dia 10, é até o dia 20, aí não é quinto dia útil, não é salário, não podemos confundir. Mas existe sim que tem que estar escrito nesse contrato de prestação de serviço. Se não tem contrato de prestação de serviço, já começou a relação de forma errada. De forma errada. Porque como é que vai cobrar? Que tinha que pagar no dia 10, que tinha que pagar no dia 15, que tinha que pagar no dia 20. Se não tem contrato, então deveria ter um contrato de prestação de serviço, colocando quais são as obrigações da empresa que contratou e de quem está prestando o serviço. Tem que ver o que está no contrato e pode sim entrar na justiça e brigar e receber o dinheiro. Mas eu sei que isso é difícil, né, João? A gente está falando assim de uma possibilidade, mas eu sei que na prática é algo bem complicado, bem difícil. Continuem colocando as suas dúvidas aqui, a gente vai ler todas as dúvidas, a Rita vai responder para você. Agora, deixa eu abrir uma janela e te falar o seguinte: no final do mês, de 27 a 31, vai ter uma maratona maravilhosa com essa pessoa incrível aí que é a Rita. Fala um pouquinho aí desse evento que vai acontecer no final do mês, Rita, por favor. Dia 27 a 31 de março, eu vou fazer a Imersão Sem Medo do Leão, João, que é um evento gratuito que eu faço online. São 3 aulas e a gente vai intercalar com live, onde eu ensino você, dentista, a pagar o seu imposto de forma correta para sair da mira da Receita Federal e pagando menos imposto. Então, sim, a gente vai falar eu vou falar sobre Carnê-Leão, eu vou falar sobre o INSS, eu vou falar sobre o livro Caixa, vou falar um pouco também, abordar o assunto de pessoa física, pessoa jurídica, quando é melhor se tornar pessoa jurídica, se de fato é uma verdade que todos, né, tem que ser pessoa jurídica, que paga-se menos imposto como pessoa jurídica. Isso não é uma verdade. Nem todos vão ter a necessidade, a obrigatoriedade de serem pessoa jurídica. Então, esse evento ele vai começar no dia 27, é um domingo, justamente para ninguém falar assim: vai atrapalhar o meu horário do trabalho. Chega de desculpa, eu não aguento mais desculpa. Então, meu primeiro dia de aula eu coloquei justamente no domingo para poder ninguém colocar na conta do trabalho, empurrar com a barriga. O primeiro dia, no dia 27 de março, a primeira aula acontece às 10 horas da manhã. Para fazer a inscrição, o meu link está na minha bio, é só se inscrever, vai ser um prazer ter vocês aí para poder... Vamos sair da caixa, vamos sair da nossa zona de conforto e vamos aprender um assunto tão importante quanto a técnica, que sim, nós vamos falar de contabilidade, mas é de dentista para dentista, é mais fácil, posso garantir, gente. Muito bacana. Eu já estou inscrito, eu estarei lá e eu recomendo que você também esteja lá e comunica para os teus amigos, sabe, o seu colega da sala de aula, o seu colega que trabalha contigo, todos os dentistas que você conhece, pede para ir ter acesso à informação e à informação de qualidade e o melhor de tudo, informação de qualidade e gratuita. Então essa é a sua oportunidade, não tem como deixar de participar. Vai dar aquela desculpa, eu falo que depois que as pessoas começam a me seguir, João, aquela desculpa de que eu não aprendi isso na faculdade, ela morre ali, né? Porque... Acabou. Porque olha, de conteúdo e o que eu faço de live, o que eu faço dessa imersão, é muita coisa, só não aprende realmente que quem não quer, quem quer, né, ficar adiando a parte. Procrastinando, né? Exatamente. Bom, infelizmente. Rita, a Márcia pergunta aqui o seguinte: Rita, até qual valor posso dar como pessoa física? Recibo de consulta.
Não, assim, ó, gente, para pagar o carnê-leão é sempre assim, ó. O carnê-leão tem que pegar a receita, não adianta a gente só pensar em receita. Tem que saber a sua receita e as suas despesas dedutíveis. Ah, por exemplo, a minha despesa dedutível, R$ 5.000. Se eu emitir de recibo R$ 5.000, eu vou pagar carnê-leão? Não, 5 menos 5, zero. Não tem que pagar carnê-leão. Então tem que saber qual é a despesa dedutível. A dela pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, depende, tá? Então não tem um valor fixo, não é receitinha de bolo. Tem que saber qual é a despesa dedutível. E a sua receita tem que ser até R$ 1.903,98 a mais do que a sua despesa, você não tem que pagar carnê-leão. Passou disso, gente, tem que pagar o carnê-leão, mas não fica fazendo essa conta assim, não. Vou emitir exatamente para não pagar carnê-leão. Não façam isso, gente. Não façam isso. Como eu disse, a Receita Federal ela tem acesso ao seu extrato bancário. Não fica tentando controlar a Receita, não, que eles podem cruzar as informações e verificar que, opa, peraí, como é que tem R$ 20.000 que foi depositado na sua conta nesse mês e você só declarou 5? Tem omissão de receita. Cuidado, muito cuidado. Eu falo, João, a Receita Federal só não pega todos os contribuintes porque ela não tem mão de obra suficiente para isso. Porque a inteligência artificial, ela tem muita capacidade. Rita, e essas deduções? Como é que o dentista sabe tudo que ele pode deduzir? Assim, João, não existe, tá, gente? Uma tabelinha, uma listinha de dedução do livro caixa da Receita Federal. Por quê, João? Porque essa dedução, ela pode ser dedução do livro caixa do dentista, do médico, do engenheiro, do contador, do advogado. Então, não existe uma listinha pronta para cada atividade profissional. É você, profissional, que tem que saber aquilo que é necessário para a sua receita. Tem listinha prontinha? Não. A gente sabe as deduções que são comuns. Por exemplo, eu posso deduzir o aluguel sendo contadora, você, dentista, pode deduzir o aluguel. É uma despesa comum. Então, o aluguel é comum para todo mundo. Agora, material de dental, médico tem? Não. O advogado tem? Não. O contador tem? Não. É específico da odontologia, mas ela é dedutível? Sim. Mas aí a Receita Federal não vai fazer não tem uma listinha completa, bonitinha das deduções. É literalmente a gente buscar conhecimento, ter um bom contador para você poder conseguir deduzir tudo aquilo que é necessário para a sua receita para você poder pagar menos imposto. Quanto maior for a sua despesa dedutível, menos imposto você vai pagar certamente. Tem que conhecer. Eu já falei que a listinha pronta, bonitinha, que todo mundo deseja, só no meu curso. No meu curso tem. É isso aí. Então, já está dada a dica aí. Então, segue lá. Rita, a Daiane pergunta o seguinte: o dentista é obrigada a fornecer nota fiscal para o paciente? Se no seu município a legislação obriga o dentista pessoa física a emitir nota fiscal, sim. Aí, gente, é legislação municipal, tá? Não é legislação federal. Emissão de nota fiscal não é a Receita Federal, não é uma legislação federal. Então, você tem que saber, você tem que conhecer a legislação do seu município. Se no seu município obriga o dentista a emitir nota fiscal, você não pode emitir recibo. Vou dar um exemplo. Aqui no Rio, ainda dentista pessoa física emite recibo. Em Recife, dentista pessoa física emite nota fiscal. Então, não é igual para todos os municípios do Brasil. Tem que saber a legislação do seu município para dizer, para eu poder responder se sim ou se não. E é óbvio, gente, impossível conhecer a legislação municipal de todos os municípios do Brasil. Impossível. Então, tem que conhecer a sua legislação municipal para saber se você tem que emitir nota ou você pode continuar emitindo recibo. Olha, Rita, o André está dizendo aqui que ele já vai reunir a família e vai separar a pipoca no domingo para assistir o seu evento, tá? Que ele falou que a esposa também é dentista, então maravilha. Pode separar a pipoca, Andrei, porque vamos ter muitos assuntos abordados que você vai falar assim, nossa, não sabia que eu cometia tantos erros. O pessoal fala que eu costumo tirar o sono, sabe, João? Eu não tenho uma fama muito boa, não, que eu costumo tirar o sono. É por um motivo bom, a gente às vezes precisa, né? Como a gente brincou, precisa de um sacode para acordar. Precisa alguém apontar erros para você falar assim, caramba, eu não sabia que eu cometia tantos erros. Eu tão na mira da Receita Federal, correndo um risco desnecessário. Às vezes, João, desnecessário, por falta. É verdade. É verdade. Desnecessário. Então, assim, corre um risco de
de fechar o seu negócio, né? E isso é muito, muito sério, poxa. Você trabalhou tanto, você construiu uma história, né? Não pode deixar ver o seu dinheiro indo embora, sabe? Tudo aquilo que você guardou achando que era lucro, não era lucro, era pagamento indevido de imposto. É, verdade. Deixa eu pegar mais um aqui. Aí. Sabrina pergunta o seguinte, Rita. É interessante declarar o imposto de renda mesmo não sendo obrigado? Para, por exemplo, incluir as pessoas com instrumentais, para poder, por exemplo, incluir as despesas com instrumentais e equipamentos e começar a contar a vida útil deles. Sim, é importante, não só para isso, tá? Não só para você declarar aquilo que você tem no seu consultório de equipamento, que vai entrar em bens e direitos, mas simplesmente para você poder existir perante a Receita Federal, existir perante o banco. Gente, o banco não empresta dinheiro para ninguém que não tem declaração de imposto de renda. Enquanto você não entrega a sua imposto de renda para o banco, você é ninguém. Vai emprestar um dinheiro para você comprar um carro? Não vai. Para comprar um imóvel? Pior ainda. Então você só existe, né? No Brasil, você só existe depois que você tem o quê? Uma declaração de imposto de renda. Ah, mas eu tenho receita aqui, ó. Tá aqui o extrato do meu banco. Cadê a sua declaração de imposto de renda? Não tem? Não vou emprestar dinheiro para você. Não vai conseguir. Não é possível. Então, você sim tem que aparecer, você entrega, por mais que você esteja na faixa de isenção de imposto, não tem que pagar, mas você tem que entregar a sua declaração de imposto de renda. Sim, eu aconselho a entregar, João, para poder existir perante a Receita Federal. Não tem a obrigação, mas nada contra você entregar a sua declaração de imposto de renda. É um conselho, tá? Não é uma obrigação, porque existem, né, diversas obrigações que fazem você ter que entregar a declaração de imposto de renda. Se você não atingiu nenhuma daquelas, mas eu quero entregar, eu posso? Pode. Nada te impede. Rita, a Anne fala o seguinte: quando saber quando eu devo mudar para pessoa jurídica? Certamente essa é a dúvida de milhares. É assim, olha, você primeiro tem que conhecer a sua alíquota efetiva como pessoa física, tá? É um dos motivos para você migrar para a pessoa jurídica. Não está relacionado com faturamento. Não necessariamente um alto faturamento significa que você tem que ser pessoa jurídica. Eu recentemente fiz um planejamento tributário, João, a receita era R$95 mil, mas tinha muitas despesas dedutíveis. Ele trabalhava com Invisalign. Então, a despesa dedutível dele era altíssima. E ele estava como pessoa jurídica e estava achando que pagava muito imposto. De fato, estava pagando muito imposto. E aí, fiz o planejamento tributário dele. Era melhor ele ser pessoa física. Faturamento alto. Mas era melhor ele ser pessoa física porque tinha muitas deduções. Então, não vem me perguntar faturamento de 50, faturamento de 100. É melhor ser pessoa física, ser pessoa jurídica. Não é faturamento, tá? Você tem que saber de acordo com o quê? Com a sua alíquota efetiva. E como é que você encontra a alíquota efetiva? Você tem que pegar o valor do seu imposto, dividir pela sua receita bruta e multiplicar por 100. Esse valor do imposto que eu estou falando é o valor do carnê-leão. Vai dividir pela sua receita bruta e multiplicar por 100. E aí você vai encontrar essa alíquota efetiva, que é a alíquota que você paga de imposto para o mesmo faturamento na pessoa jurídica. Aí você tem que comparar se é menor ou se é maior. Nesse momento de decisão, gente, aí o contador tem que ficar junto com você. Você sozinho, muitas vezes, não vai conseguir tomar essa decisão, só se você tiver, literalmente, algum programa que faça essa conta para você. Porque senão, não é fácil, João. É só para vocês terem uma ideia do que é a alíquota efetiva, para você entender que não está relacionado com o faturamento. Você pode ter um faturamento alto e não necessariamente ser pessoa jurídica, tá? Esquece isso, que é de acordo com o faturamento. Esquece isso, porque isso não é uma verdade. É de acordo com a sua alíquota efetiva. Aí agora vamos lá, João. Eu sou aquele dentista que só limito o recibo erradamente quando o paciente me pede no ano seguinte para fazer declaração de imposto de renda. Vai ser pessoa jurídica? Nunca. Porque na pessoa jurídica você não consegue fazer a nota fiscal com data retroativa como você faz no recibo. Então você também tem que se conhecer. Você tem que se conhecer antes de tomar a decisão de ser pessoa física ou pessoa jurídica. João. Maravilha! Rita, a doutora Rosângela Bione aqui faz um carinho em você. Ela fala o seguinte: existe um ser antes e um ser depois que conheci Rita. Ah, que coisa linda, Rita.
Parabéns. Cartãozinho da minha filha aqui, ó, para distribuir. Ô, gente! Obrigada, viu? Muitos alunos muito queridos. E muitos deles já vi passando aí. Obrigada, viu? Rita, a Meli fala o seguinte, não sou de, é o Meli, perdão. Não sou dentista, é a Meli, perdão, desculpe. Não sou dentista, sou protética, posso declarar o valor bruto em cada mês e o total de despesas no caixa sem fazer o carnê-leão? O raciocínio é o mesmo. É o mesmo que eu falei para o dentista. Esse raciocínio, João, é para qualquer profissional liberal. Médico, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, laboratório de prótese. É o mesmo raciocínio. Receita menos despesas. Se essa base de cálculo foi acima de R$ 1.903,98, tem que pagar o carnê-leão. O raciocínio, tudo que eu falei aqui, João, ele aplica exatamente para laboratório de prótese. Igualmente, nada muda, nada. O INSS, igualmente, tem que pagar o INSS. As deduções do carnê-leão, aquelas 4 deduções, dependentes, pagamento de pensão alimentícia, pagamento do INSS, livro caixa, igualmente serve também para laboratório de prótese. Tudo é igual. Talvez é um nome, né? Do equipamento de dentista é um, do laboratório de prótese é outro, o material que utiliza é um, o material que utiliza é outro, mas o conceito, o raciocínio, ele é igual, sem tirar nem pôr, João. E a doutora Elizabeth, Rita, pergunta o seguinte, recibo de protético pode ser deduzido? Por que muitos acham que não pode ser deduzido? É engraçado esse questionamento. Geralmente toda live eu faço, pergunto, mas laboratório de prótese pode ser deduzido? Eu tive um problema com o laboratório de prótese com a dedução. É dedutível. O laboratório de prótese é uma despesa dedutível. Mas sabe por que muitas vezes, muitos dentistas têm problema com a Receita Federal com a dedução do laboratório de prótese? Por quê? Pega aquele recibo, sabe aquele recibo que vem embrulhado no trabalho de prótese? O recibo está molhado, úmido, não identifica nada, não está escrito nada com nada, só um valor. Esse recibo. A que se refere? Não tem cuidado com o documento, João, que será deduzido. Aí, de fato, o fiscal não vai aceitar esse recibinho horrível, horroroso, não. Não vai, gente. Nós estamos falando de algo que diminui o valor do seu imposto de renda a pagar. Tem que tomar muito cuidado com o laboratório de prótese, com o recibo de laboratório de prótese. Se tem uma das deduções que são mais negadas perante ao fiscal da Receita Federal do dentista, adivinha? Laboratório de prótese. Por quê? O recibo é mal feito. Você, dentista, não tem nem cuidado. Só sabe aquela história que eu brinquei, João? Toma que o filho é teu. Você entregou Sim. para o contador pegou, lançou. Ah, mas não está escrito lá qual foi o material, qual foi a prestação de serviço que foi feito, o que foi realizado, qual era o valor correto. Você entregou para ele. Ele vai lançar. Pois. Culpa é dele ou culpa sua, João? Culpa sua, do dentista que entregou. Claro. Que não olhou o recibo que tinha que estar escrito. Às vezes, João, não vem nem identificado o nome do protesto. Não vem. Eu canso de pegar recibo de prótese assim. Eu canso, eu falo, gente, aí eu devolvo para o cliente. Olha, o recibo está errado. Tem que vir todas as informações do laboratório. Todas, João. Todas certinho, bonitinho, como tem na nota fiscal. Igualmente. Então, tem que ter muito cuidado com o recibo de laboratório de prótese. Os fiscais já vão na boa, assim, se tem uma despesa que eles sempre olham, laboratório de prótese. Por quê? Quanto representa de dedução laboratório de prótese de uma declaração de imposto de renda, de um livro caixa? É muito. Nós estamos falando, às vezes, de receita de quem trabalha, obviamente, tá, gente? Quem trabalha muito com prótese. Muito amor e carinho, tá, gente? Muito amor e carinho com o recibo de laboratório de prótese. Porque se não estiver correto, se não estiver com todas as informações, os fiscais não vão aceitar. Por sua, você que tem que olhar direitinho se aquele recibo está compatível com as suas informações do laboratório para poder deduzir do seu livro caixa. Senão, é problema na certa. Mas pode deduzir sim, laboratório de prótese, desde que o documento esteja certinho, é dedutível. Sim, perfeito. Rita, olha essa pergunta aqui, da Seifer Rosa Odontologia, que ela pergunta o seguinte. Se eu uso dinheiro da conta do consultório em minha conta pessoal, isso pode ser feito? Se ela é pessoa física, é aquilo que eu falei, não tem a obrigação de separar. Se ela é pessoa física, tá? Se ela é pessoa jurídica, está errado. Está errado. A pessoa jurídica tem que separar
é receita, o que é faturamento da pessoa jurídica do que é da pessoa física. Não pode misturar. Sobrou dinheiro na pessoa jurídica, vai para a conta da pessoa física e da pessoa física como distribuição de lucro, aí ela faz o que ela quiser daquele dinheiro. Ah, eu posso pagar a escola da minha filha na minha conta da pessoa jurídica? Posso pagar o meu condomínio pessoal na conta da pessoa jurídica? Mas o dinheiro não é meu? Não, o dinheiro não é do sócio, o dinheiro é da empresa. Tem que saber separar o que significa dinheiro da empresa do que seu dinheiro, João. Não pode fazer essa mistura. Na pessoa física não tem essa obrigação, tá? Não tem. Só vai ficar ruim porque depois ela pode não saber o que é lucro, aí entra naquela questão que a gente falou. Será que o consultório está dando lucro ou não? Mas a obrigação de separar não existe, João. Na pessoa física. Aí pede para ela só comentar se ela é pessoa física ou pessoa jurídica. Então, só coloca aí se você é pessoa física, pessoa jurídica, só para ela incrementar ainda mais e fechar essa sua resposta com maestria. Esse nosso trabalho ajudando os nossos colegas dentistas é muito lindo, né? Eu estou vendo aqui o depoimento, o manifesto da Rosângela Bione, a sua divulgadora aqui, que diz que precisa fazer seu curso, que você entrega tudo, e ela dá um depoimento aqui de que perdi o sono uns 2 meses, mas agora está tudo tranquilo. Que maravilha, que coisa boa, né? Ajudar as pessoas. Eu tenho muito carinho pelos meus alunos, muito, né? Eles começam assim, com medo, né? Apavorados, depois aprendendo, consegue fazer sozinho o livro caixa, consegue fazer sozinho a guia do INSS, consegue recuperar as noites de sono, sabe, João? Muito obrigada, viu? Eu tô dando carinho por todos. Muito obrigada a todos os meus alunos. Que bacana. Rita, a Raquel pergunta o seguinte: jaleco é dedutível? Jaleco é dedutível. Só muito cuidado, gente, que assim, as despesas dedutíveis, elas não são engessadas, João. Elas não são. Algum dia lá atrás teve alguma despesa dedutível que hoje em dia não pode deduzir mais, ou ao contrário, não podia e podia. Vou dar um exemplo. Antigamente, você podia deduzir do médico, do dentista, qualquer roupa que trabalhava, porque era roupa para trabalho. O médico e o dentista usava aquela roupa branca, né? Antigamente lá. Hoje, João, se você coloca uma nota fiscal lá de uma loja de roupa, eles não vão aceitar. Por quê, João? O pessoal quis bancar o esperto. Colocou roupa de passeio, vestido. E aí a Receita Federal foi rigorosa e cortou. Mas jaleco, sim, é dedutível do caixa, porque jaleco, lógico, você utiliza para trabalhar. Então, jaleco é dedutível, sim, do seu livro caixa. Agora, roupa branca, eu estou comprando roupa branca para o consultório. Eu não oriento a deduzir, porque vai ter problema. Eles não vão aceitar. Mas, hoje em dia, não mais. E sempre que possível, né, Rita, nessa questão de comprar coisas que você sabe que são dedutíveis, que possa fazer o registro do seu CPF no cupom facilita bastante, né, Rita? Se não tiver o CPF identificado na nota, não pode deduzir. Ah, mas o jaleco é dedutível, esqueci de pedir para colocar o meu CPF, vou poder deduzir? Não. Para você poder deduzir uma despesa, João, ela tem que ser considerada dedutível e ela tem que estar com a sua identificação. Tem que estar no seu CPF obrigatoriamente. Senão, não vai poder deduzir. Ah, mas minha mãe comprou o jaleco para mim e colocou no CPF dela. Vou poder deduzir? Fui eu que paguei. Não pode. Não pode. Infelizmente não. Porque o documento não estava identificado no seu CPF. Rita, o doutor Marcelo pergunta o seguinte: boa noite, doutor Marcelo. É seguro fazer pagamento de laboratório de prótese em cheque, pois cheque não é um recibo? Mas só ele, por si só, não vai resolver. É seguro, é mais seguro, mas se você apresentar só o cheque e você não apresentar o recibo, o fiscal pode não deduzir. Eles só deixam deduzir, gente, quando o pagamento em cheque, quando é uma despesa médica e não tem recibo. Na Receita Federal, no entendimento da Receita Federal, ela não fala que outras despesas podem ser dessa maneira. Então, se ela não fala, eu vou partir do princípio que a orientação é que só o cheque não adianta. Tem que ter o cheque e o recibo, ou, obviamente, se o laboratório é pessoa jurídica, a nota fiscal. Rita, a doutora Patrícia pergunta o seguinte: mas o laboratório não precisa emitir a nota fiscal? Como aceitar recibo? Se ele é pessoa física e no seu município não é obrigado a emitir nota fiscal, ele pode emitir recibo. Se ele é pessoa jurídica, obrigatoriamente ele tem que emitir
nota fiscal. Então, depende se ele é pessoa física ou se ele é pessoa jurídica. Se ele é pessoa física e no município não está obrigado a emitir nota, ele pode emitir recibo, é um documento idôneo. Se ele é CNPJ, obrigatoriamente tem que ser nota fiscal. Aí depende. Verifica se ele é pessoa física ou se ele é pessoa jurídica. Se ele é pessoa física, não necessariamente ele vai estar errado emitindo o recibo. Ele não tem a obrigação de emitir nota se no seu município não tem nada de errado com isso, tá? Depende. Isso é municipal, essa determinação, né? Ah, exatamente. Não é uma legislação federal. Foi aquilo que eu dei exemplo. Aqui no Rio, por exemplo, é recibo, Recife, nota fiscal para a pessoa física. Para a pessoa física, todos os municípios, nota fiscal para a pessoa jurídica. Sim. A nossa colega respondeu aquela pergunta que estava pendente, que ela é pessoa jurídica, tá? E foi aquela colocação de que ela coloca o dinheiro do consultório na conta pessoa física dela. Então, ela é jurídica. Ela só pode fazer essa transferência da pessoa jurídica dela para a pessoa física dela se ela tiver lucro. Se ela não tiver lucro, ela não pode transferir. E ela só pode transferir esse dinheiro da pessoa jurídica dela para a pessoa física dela se no contrato social estiver previsto que ela pode fazer essa distribuição de lucro antecipada e não só em 31 de dezembro. Tem que verificar como isso está no contrato social. Pede para ela verificar com o contador dela, para saber se ela pode fazer essas distribuições de lucro, não só em 31 de dezembro de cada exercício. Perfeito. Rita, sua galera tá aqui, hein? Que maravilha! Sejam muito bem-vindos, tá? A doutora Adriana está dizendo aqui, Rita é maravilhosa. Tem aqui o Giovanni também. Rita conhece muito. Que maravilha! Obrigada. Todos os queridos, João, são muito... É muito gostoso isso, é muito bom, é muito bom. 11ª, se eu não me engano, se eu não contei errado, já é a minha 11ª turma que eu vou abrir agora em março, João. Ou seja, já tem alguma... Já tem alguns... Isso aí, graças a Deus, dando certo. Já ajudou muita gente, hein? Já tirou muito dentista do buraco, vamos dizer assim. Já sim, João, já sim. Tá bem, né? Que tem que sair, né, da inércia, né, João? Ainda bem. É isso aí. Se quiser, estamos aqui para ajudar. E você está aí para ajudar na contabilidade. Exatamente. Rita, a Priscila pergunta o seguinte: despesas dedutíveis são só as com nota fiscal ou cupom também? Cupom também. Aí entra naquilo que eu falei. O cupom tem que ter o QR Code. Porque quando tem o QR Code, significa que é nota fiscal de consumidor eletrônico. Tá? Então tem que ver se no seu município esse cupom já é eletrônico. Nem todos os municípios já têm essa nota fiscal de consumidor eletrônico. Mas é sim. As pessoas, João, têm que tomar muito cuidado com aquilo que elas vão ler no Google, né? Eu brinco que é o Dr. Google. No Google tem muita informação antiga. A legislação está dando a todo momento. Ela pode ter lido lá no Google que o cupom fiscal não era dedutível, mas talvez é um cupom fiscal antigo, é típico, não é um cupom fiscal mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente busca de informação no Google, tá? Nem tudo que está ali está atualizado. Cuidado com isso, gente. Perfeito. Rita, o doutor Gabriel pergunta o seguinte: eu acredito que ele fala aqui, recém-formado não ultrapassou 1.903 em recibos. Eu acredito que é em cima daquela colocação, né, do Carnê-Leão. Aí não tem que fazer Carnê-Leão, você não precisa fazer o Carnê-Leão e você também está na isenção do imposto de renda. Se era isso que ele queria saber. Não sei se era isso que ele queria saber. Aí ele pergunta mais adiante aqui, precisa declarar imposto, mesmo tendo feito recibos? Não, mas se não atingiu... Porque você fica naquela faixa de isenção. Ah, mas eu emiti recibo, meu paciente vai cair na malha fina? Não, se você não tinha obrigação, ele não vai cair na malha fina, não é sua culpa. De jeito nenhum. Ele não está com o recibo lá nas mãos? Ele está com o recibo nas mãos. Se ele cair na malha fina, ele apresenta o seu recibo. Lógico, se a Receita for confrontar com o que você declarou, não vai ter, porque você não fez a sua declaração, mas nada de errado nisso. Você se encontra naquela faixa de isenção e não tem que declarar o imposto de renda. Ok. A Ceci Suede fala o seguinte, pergunta o seguinte: sou pessoa jurídica e pessoa física. Se receber um pagamento na minha conta de pessoa física, posso emitir nota fiscal? Vai depender da questão
Não pode. Fala aí. Pode não. Não pode. Ó, ela é pessoa física e pessoa jurídica. Se o dinheiro Sim. caiu na conta da pessoa física dela, obrigatoriamente ela tem que emitir recibo, tá? Se no município dela for recibo. Se ela recebeu o dinheiro na conta da pessoa jurídica dela, ela obrigatoriamente tem que emitir nota fiscal. Ela não pode fazer mistura das contas. Ela não pode. Por quê? Porque a pessoa física dela não é a pessoa jurídica dela. Tem que saber separar. Quem é pessoa física e pessoa jurídica, João, tem que saber separar. Não pode misturar, achar que é tudo junto, que é tudo oba-oba, que é tudo a mesma coisa. Não é. Se for tudo a mesma coisa, ou você seja só pessoa jurídica, ou você seja só pessoa física. A partir do momento que você tem duas, você é pessoa física e pessoa jurídica, vamos dizer assim, é como se você tivesse duas empresas. Não pode misturar. Então, o dinheiro depositado na pessoa física, você tem que emitir recibo, sua pessoa física. O dinheiro depositado no seu CNPJ, você tem que emitir nota fiscal. Não pode misturar, gente. Não existe isso. Senão você mesmo está se entregando pela sua própria desorganização e aí o fiscal vai nadar de braçada na sua declaração para poder encontrar diversos furos e lhe multar. Rita, a doutora Melissa pergunta o seguinte: quando o paciente paga de conta pessoa jurídica, como declarar no Carnê-Leão? Repete para mim, João, desculpa. Quando o paciente paga de conta de pessoa jurídica, como declarar no Carnê-Leão? É Melissa? É Melissa? É. Melissa? Melissa. Ó, vocês fazendo farofa. Ó, vocês fazendo farofa aí. João, é assim, ó. A Receita Federal, ela, durante muito tempo, ela não permitia que você fosse física e pessoa jurídica, tá? Em 2020, saiu um posicionamento da Receita Federal falando que podia, sim, ser pessoa física e pessoa jurídica, desde que na pessoa jurídica você tenha sócio. Então, você só pode ser pessoa física e pessoa jurídica exercendo a mesma atividade no mesmo endereço se você tiver sócio na pessoa jurídica. E como é que é essa divisão de despesa? Como é que é esse rateio de despesa? A Receita Federal ela não foi clara em relação a isso para justamente deixar um lastro para poder fiscalizar o contribuinte. Segundo a Receita Federal, palavras da Receita Federal, você tem que ser razoável e objetivo ao dividir essa despesa. Então, nessa razoabilidade e objetividade, como isso tem pouco tempo, a gente ainda não teve fiscalização em relação a isso, para poder falar assim para você, ó, João, os fiscais da Receita Federal pensam dessa maneira. Eu não consigo dizer isso. Eu só vou conseguir falar isso para vocês daqui a 10 anos. Aí sim, eu tenho um montante de fiscalização. Aí eu posso dizer, olha, a maioria dos fiscais entendem como razoável e objetivo isso, isso, isso. Hoje em dia, não mais. Ela perguntou se... Marido tá dizendo que não é essa pergunta não, que eu tô enrolando a pergunta. Aí, o marido mandando na minha live. Olha isso, João. Tá vendo aí? Que bacana. Ponto. Qual é a pergunta? A pessoa jurídica pagou ela. Como é que ela emite esse Então, ó, ela tá dizendo que a pessoa jurídica pagou ela, como é que ela emite recibo? É isso? Não é isso não, Mariana, ó. É isso, João? A pessoa jurídica pagou a ela ou ela pagou uma conta dela com a conta da pessoa jurídica? Vem aí pra mim, pra não falar besteira aqui. Mas, enfim, já falei um monte de coisa agora. Não ficou muito claro. Por favor, intervenha aí e diga aí como é que é. Esclareça aí pra gente. Bota a Melissa falar aí direito isso aí. Eu tava pensando que era no pagamento da pessoa jurídica, ela queria deduzir do livro de caixa dela. Vê se é isso, Melissa. Senão você fala aí que senão o marido, pode ser que o marido esteja certo. O marido tá meu ponto eletrônico, João. É isso aí. Se não for de uma outra maneira, João. Mas aí, você deixou Melissa, fala aí pra gente. Esclareça aí melhor. Aí tem que saber fazer essa divisão de despesa, tá? Na pessoa física e na pessoa jurídica. Então, quem faz essa divisão, a minha orientação, você vai fazer esse rateio com, por exemplo, compra dental para pessoa física e pessoa jurídica. Deduz na pessoa física e deduz na pessoa jurídica. Cada um na sua conta, porque a gente ainda não sabe como os fiscais vão olhar isso, tá? Melissa, vê se eu fiz farofa, se eu fiz confusão com a sua pergunta, coloca aí embaixo que eu respondo tudo de novo. Não tem problema não, Melissa. Rita, Letícia pergunta o seguinte: equipamento é na declaração anual ou carnê? Você não pode deduzir equipamento do livro caixa e você lança não para deduzir, tá, João? Você lança em bens e direitos na declaração anual de imposto de renda. Mas não é dedutivo, nem da declaração e nem do livro caixa, mas você tem que lançar na declaração anual de imposto de renda.
A doutora Ohana fala o seguinte: estou montando um consultório pela primeira vez. Qual melhor, pessoa física ou pessoa jurídica? Qual deduz menos impostos? Se você está iniciando, eu sempre oriento começar como pessoa física. Sempre, João. Vamos aprender a ser boas pessoas físicas para depois a gente pensar em PJ. Vamos ter toda uma organização como pessoa física para depois dar o próximo passo. Pode ser que o próximo passo seja durante o decorrer do ano mesmo. Porque você pode abrir uma empresa a qualquer momento. Já estou organizado, já verifiquei que estou pagando muito imposto como pessoa física, vou abrir minha pessoa jurídica. Abrir uma pessoa jurídica e depois querer fechar não é tão simples assim, João. Então, vamos, né, começar primeiro a engatinhar para depois andar. Querer andar direto, correr de bicicleta, eu tomo a certeza da derrota. Verdade, verdade. Olha, Rita, o seu ponto eletrônico humano aí é extremamente eficiente, viu? Porque a doutora Melissa falou aqui que o paciente pagou o tratamento da conta pessoa jurídica dele, do paciente. Merece, então desculpa, ainda bem que eu tenho meu ponto eletrônico aqui, João. Nota 10 aí da eficiência do ponto eletrônico humano, hein? Parabéns! Vai ser super atento aqui, João, que seria de mim se não fosse meu produto. Minha filha brinca que ele é produção. Aí a produção! Desculpa. Tá? É isso que o marido dela falou ali. Se ela recebeu da pessoa jurídica do paciente, ela pode emitir o recibo no CPF dele. Não tem problema, tá? Não tem problema. Só que aí ela anota no recibo, no canhotinho, na ficha do paciente, que o pagamento foi feito através do CNPJ. Por quê? Se depois ela tiver um problema lá na frente com a Receita Federal, ela consegue justificar. Ué, de onde que é essa receita? Pô, não me lembro. Não, ela vai conseguir justificar. E aí ela vai dizer que aqui eu emiti, não foi omissão de receita, é que ele me pagou pelo CNPJ dele, mas o recibo foi no CPF dele. Tá? Pode sim, não tem. Por enquanto, gente, tudo eu gosto de deixar bem claro que assim, ó, por enquanto, isso não é um problema. Por enquanto. Perfeito. Desculpa, tá? Confusão que eu fiz. Tá tudo claro, tá tudo maravilhoso, essa aula empolgante. Rita, a Carla fala o seguinte: eu não entendi. Por que os equipamentos devem ser lançados sendo que não são dedutíveis? Porque assim, ó, ele é um bem seu. Imagina, vou dar um exemplo, tá? De um valor bem caro. Você comprou um Aetero, custou 150 mil reais. Ele é um bem seu. Você comprou, ele saiu da sua conta. A Receita Federal, gente, ela nunca quer saber com que o dinheiro sai da sua conta. Se você pegou 150 mil reais e comprou tudo em sapato, o problema é seu. Aí você gastou 150 mil reais, gastou não, investiu no Aetero. Comprou o Aetero 150 mil reais. Quero vender o meu Aetero. Esse dinheiro não vai voltar para onde? Vai voltar para sua conta? A Receita Federal vai querer saber a origem disso. Ah, mas se você não declarou esse Aetero na sua declaração de imposto de renda, da onde veio essa receita? Da onde apareceu 150 mil? Não foi receita não, foi a venda do Aetero. Mas se você não declarou, como é que a Receita Federal vai saber? Entendeu por quê? Porque você pode vender aquele equipamento um dia. Eu sei, gente, que às vezes uma cadeira odontológica você compra por 40, você às vezes não vai vender por 40. Mas o Aetero, pode ser que sim. Pode ser que sim, um valor bem próximo ali. E você vai dizer como que aquele dinheiro apareceu. Se você declarar, você vai justificar facilmente. A venda é desse equipamento aqui. Esse dinheiro apareceu através da minha venda desse equipamento. Por isso é que vocês têm que declarar o equipamento na sua declaração de imposto de renda. Não só por isso, João, mas já existe um projeto de lei para poder... Projeto de lei, tá, gente? Para poder deduzir depreciação de equipamento do livro caixa. Por enquanto, é projeto de lei. Se esse projeto de lei se tornar lei, como é que você vai deduzir depreciação de equipamento que você não declarou? Então, a gente tem que ser mais esperto do que a Receita Federal, sabe, João? Aí vai isso aí. pro curso, hein? Já falei aqui para vocês. É isso aí. De 27 a 31 de março, você está convidado, ou melhor, deixa eu te falar carinhosamente, você está intimado a participar desse evento gratuito para você ter acesso a todo esse conteúdo maravilhoso da Rita sobre contabilidade. Então, assim, não dá mais para dar desculpa, porque o teu conhecimento está aí, disponível, gratuito e de altíssima qualidade para você. De 27 a 31 de março, a inscrição é gratuita, que você vai agora no link, clica no link na bio da Rita, e você faz a tua inscrição gratuitamente e garante o teu lugar. Eu já garanti o meu, eu quero te ver lá também. Rita, o doutor Carlos Roberto fala o seguinte: eu sou pessoa física,
como podemos fazer para dedução para combustíveis? Combustível não pode deduzir, João. Nem gasto com combustível, pedágio, estacionamento, não é dedutível do livro caixa. A Receita Federal não permite essa dedução. Beleza. Não dá para ser tudo, né? Não. Infelizmente. Mesmo se trabalha em outro município, consiga comprovar que é outro município, mesmo assim, não é dedutível. A doutora Patrícia fala o seguinte: quando o paciente paga com cartão de crédito e divide, e eu retirei tudo em uma só vez, declaro como? Por parcelas ou o total que retirei no mês? O livro caixa, regime já é caixa. O próprio nome diz, né? Livro caixa. Então, é regime caixa. Então, é de acordo com a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro do seu consultório. Se você antecipou essas parcelas, esse dinheiro estava, né? Parcelou em 10, enfim. Independente de quantas parcelas, né? Você dividiu em 10 vezes, mas você vai receber no dia seguinte. Esse dinheiro entrou no seu caixa, entrou na sua conta bancária no dia seguinte. Então, você tem que declarar naquele dia seguinte. João, não pode parcelar em 10 vezes, porque é de acordo com a entrada e a saída de dinheiro do consultório. Entrou antes, antecipou, tem que pagar naquele mês que antecipou. Hoje não tivemos uma aula aqui. Hoje a gente teve um show. Né? Um show de conhecimento, um show de uma comunicação fácil e que certamente você que participou dessa aula aqui hoje, você vai ser uma pessoa melhor, mais instruída no nível de contabilidade e para saber mais de 27 a 31 de março, você não pode perder esse evento que vai ser incrível. Rita, muitíssimo obrigado do fundo do meu coração. É sempre uma honra muito grande receber aqui. É muito enriquecedor fazer uma live com você, porque são assuntos inesgotáveis, né? Se a gente não parar, a gente amanhece o dia aqui falando de tudo. Então, muito obrigado por essa contribuição que você dá para a odontologia. Muito obrigado por aceitar sempre o meu convite para a gente falar aqui para os nossos colegas dentistas. Parabéns, estou também à sua disposição para o que você precisar. Sucesso cada vez mais. Parabéns pela sua linda trajetória que você faz. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, João. Um abraço a todo mundo convidado. O link de inscrição da imersão está na minha bio. Espero que vocês participem, espero que vocês gostem. O assunto, como a gente sempre falou, é importantíssimo. Precisamos dar uma sair daquela inércia, precisamos ter o conhecimento para não pagar caro. Eu sempre me pergunto, como é que eu pago menos imposto? Pagando certo. Pagando certo. Porque aí não vem depois, né? Ah, mas eu paguei 10 mil reais. Mas se você pagou certo, a Receita Federal não vem depois dizendo que aqueles 10 não eram 10, eram 50 mil reais. Então, vamos pagar certo. Se a gente paga certo, é o menor pagamento. Não pode pagar errado, achar que é pouco, estou pagando certo, e depois vem a conta da Receita Federal e aquele valor, né? Como eu falei, ele pode quintuplicar, pode chegar a 225% de multa. Não vamos brincar com a Receita Federal, João. Eu percebo que cada ano que passa as pessoas estão caindo mais na malha fina. Isso é uma realidade. Não brinquem com a declaração de imposto de renda de vocês. Não esqueçam que até dia 29 de abril é o limite para a entrega da declaração de imposto de renda do ano de 2021. Tenham conhecimento para poder questionar, sentar com o contador de vocês e vocês juntos pensarem na declaração de imposto de renda, porque eu brinco, mas isso é uma brincadeira com fundo de verdade. O CPF é seu. Então, quem tem que tomar conta do CPF é você e não o contador. Você vai dormir com muito mais tranquilidade, vai botar a cabecinha no seu travesseiro e vai dormir tranquilo quando você tem esse conhecimento. João, sempre é um prazer conversar com você, viu? Muito obrigado. E vamos fazer sempre mais e mais lives, porque é inesgotável. Se deixar, a gente fala aqui até meia-noite. E vamos seguir a nossa missão. Vamos ajudar cada vez mais essa classe odontológica para ter prosperidade e qualidade de vida. Com certeza, João. Obrigada, viu? Um abraço grande para todo mundo. Boa noite. Um abraço, Rita. Fique com Deus. Beijos. Obrigada, João. Um abraço. Tchau, gente. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Fiquem com Deus. Prosperidade, saúde e prosperidade para todos vocês. Grande abraço. Tchau, Rita. Beijo, João. Fica com Deus. Abraço.